sou a Gabriela Bortoloso, sou membro do Observatório do Espaço Público desde 2017 e sou doutoranda também, né, da Universidade Federal do Paraná, pela geografia. A ideia é, então, falar que as manifestações políticas, sociais, artísticas e culturais, elas comumente, né, ocorriam nos espaços públicos antes da pandemia, né? E com o isolamento social, o que aconteceu foi que, normalmente, né, esses espaços públicos que ficavam cheios, eles esvaziaram. Então, o Poetry Slam é um exemplo de manifestação que eu chamo de poética política e social, onde jovens do mundo todo, então não é só aqui em Curitiba, não é só no Brasil, é no mundo todo, né, usam o espaço público para se expressar, para expressar suas revoltas, para reivindicar seus direitos e também para efetivar a própria ocupação do espaço público. Aqui eu trago para vocês verem mais ou menos como que esse evento, né, poético, artístico, político, social, ele conseguia transformar o espaço público onde ele se inseria. Na primeira imagem, vocês veem uma foto, né, do Islã Contra-Ataque acontecendo no centro, né, ali no Largo da Ordem, e a disposição das pessoas, como que era esse uso, né, desse espaço público. Vocês veem que tem um poeta ali numa área central, e toda a organização de um público no entorno desse poeta. Então, as pessoas organizadas para ouvir mesmo o que o outro tem para falar. Nessa segunda imagem, a gente vê esse mesmo espaço público sendo ocupado, é claro, mas o próprio uso, né, do espaço público, ele modifica bastante. E há uma transformação simbólica, eu diria, né, desse espaço, porque você transforma, inclusive, as pessoas, a atenção das pessoas quando elas estão ali. O aspecto material do espaço público perde sua importância pós-pandemia, ou a pandemia mostra a latência da ocupação efetiva dos espaços públicos quando a gente se trata dessas manifestações? Então, eu penso que esse momento ele é muito interessante, na verdade, inclusive enquanto políticas públicas, né? É coisa que nós, pesquisadoras e pesquisadores, já estamos falando há muito tempo, né? Sobre a importância e a relevância do espaço público como local do encontro, né? Coisa que dentro das políticas públicas é bastante questionada e bastante colocada de lado, assim, né? E então eu penso que o distanciamento social, o isolamento, ele trouxe exatamente essa reflexão, né? A gente precisa estar na rua, né? A gente não quer ficar em casa 24 horas por dia, a gente precisa ver e ser visto, né? Então, eu penso que o trabalho que o Observatório tem feito, agora mais do que nunca, assim, mostra o quanto o espaço público, né, ele é o espaço por excelência de onde a vida acontece, né, e a gente precisa, de fato, alinhar essas reflexões poéticas, existenciais do espaço público com as políticas públicas, né. Eu sou a Débora Faria, eu sou mestre em Planejamento Urbano pela Universidade Federal do Paraná, no programa de Planejamento Urbano. Eu trago aqui o tema da arquitetura hostil, o acesso ao espaço público e a Covid-19. A arquitetura hostil, ela é esse tipo de instalação que está meio ali na fronteira entre o que é público e o que é privado. Então, nas fachadas, nos alinhamentos, aqui dá para ver esses pinos, que é o elemento mais comum da arquitetura hostil, que eles são colocados para as pessoas não sentarem, não deitarem. Geralmente tem a intenção de inutilizar mesmo esses locais, principalmente para as pessoas mais vulnerabilizadas, que no caso é a população em situação de rua, e de controlar os comportamentos que acontecem nesses espaços. Mas tem algumas outras arquiteturas que são um pouco mais restritivas e também mais explícitas, então tem até o clássico da arquitetura anti-mendigo, que é esse banco com divisórias, e também dá para ver na foto do meio, de baixo, um chuveiro anti-mendigo, então já começa a ser uma coisa um pouco mais agressiva, onde você molha as pessoas para que elas não permaneçam ali. A pandemia trouxe essa obrigatoriedade de isolamento social, distanciamento social, mesmo quando as pessoas se encontram, tem que manter uma distância, um reforço da higiene, lavar a mão toda hora. Então, a primeira questão que eu proponho aqui para a gente pensar é assim, como que se faz isolamento social se a sua casa é na rua? Então, aí está o primeiro problema, né?
Então, as questões que eu coloco assim, primeiro, diminuindo os espaços ocupados comercialmente, será que a arquitetura hostil ela aumenta? E também como vão ser essas mudanças dos espaços públicos? Será que as pessoas que começaram a usar o espaço público por conta da pandemia, elas vão continuar utilizando ou elas não vão continuar usando esse espaço? No comentário, nessa relação público-privado, esses limites que às vezes o privado acaba ocupando o espaço público, invadindo o espaço público que é democrático, principalmente as calçadas ali, né? E daí a gente põe a questão social na jogada, né? Que é o morador de rua, do espaço público, que eles não têm onde morar, onde dormir, né? E a rua, a calçada é de todos, né? Então tem todo um problema social por trás e tem todas essas questões, né, hostis, que de certa forma ela é invasiva, ela é controladora enquanto utilização do espaço público e ao mesmo tempo ela é racista. No momento que a gente faz essas práticas antissociais, essas arquiteturas hostis, isso é uma afronta a toda a sociedade, a toda uma comunidade, ao indivíduo, independente se morador de rua ou não.